Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo aqui eu quero trazer mais algumas informações passadas pelo vice de futebol Antônio Brum na sua entrevista coletiva. O Brum foi conversar com os repórteres e, claro, reclamar bastante da arbitragem. Já fiz um vídeo aqui em que ele cita, inclusive, se o John Textor vai colocar no dossiê dele esse jogo, esse ponto conquistado contra o Grêmio com a arbitragem do jeito que foi. Mas ele também trouxe, no meio das declarações, que foram obviamente carregadas de muita... ele estava muito pilhado, mas dizendo que teve um pacto feito com os jogadores e eles prometeram a vitória nesse jogo em Brasília. E o Grêmio não conseguiu por conta da arbitragem e por isso, obviamente, não vai ter cobrança mais forte em cima dos atletas. Mas é justamente em cima desse pacto de vitória do Botafogo que nós recebemos mais algumas informações do vice-gremista. Gente, a primeira colocação aqui é que eu quero colocar o seguinte, o Bruno foi questionado sobre isso, olha, dá pra prometer então, já que teve um pacto nessa conversa do vestiário, que as coisas vão ser diferentes, que o Grêmio terá melhores resultados e tal, ele falou, olha, eu não posso prometer questões técnicas, eu posso prometer que daqui até o final do ano os jogadores vão entrar em cada jogo como se fosse uma decisão. Isso vai acontecer. E que se o Grêmio mantiver esta pegada e jogar do jeito que jogou contra o Botafogo, a tendência é vencer o Fortaleza na próxima sexta-feira. É isso que ele acredita. Mas o Bruno chegou a falar para os repórteres o seguinte, olha, esse grupo, sempre que teve um revés, o vestiário resolve dentro do próprio vestiário. Que se não fosse assim, se os jogadores não tivessem essa situação de um colocar o dedo na cara do outro, de falar o que tem que falar e de resolver o que tem que resolver, a diretoria já teria agido, já teria feito mudanças, já teria feito intervenções. Mas não, toda vez que tem um revés, o vestiário mesmo se resolve. E aí ele relembrou que no ano passado, o Grêmio faltando 10 rodadas para acabar a competição, tomou um 3-0 da equipe do São Paulo e foi uma pancada forte. Ali eles se reuniram, conversaram e foi até anunciado pelo dirigente que tinha um pacto. E nos últimos 10 jogos, 10 rodadas do Brasileirão, o Grêmio consegue 8 vitórias e aí é vice-campeão brasileiro, aquela coisa toda e tudo mais, e tem aquela arrancada. E que agora a diretoria está apostando mais ou menos na mesma situação, segundo disse o Antônio Brum, até por confiar nesse grupo que ele já está junto há 2 anos e tudo mais. O torcedor, segundo ele foi categórico nessa questão, pode ficar tranquilo, que nessas próximas rodadas vai ver um time muito mais com a sua cara, do jeito que o torcedor gosta, disse ele. Um time que vai ter pegada, um time que vai ser brigador, lutador e tudo mais. Foram algumas das principais frases das promessas do Brum para o torcedor gremista. A gente já viu, por exemplo, nesta partida algumas mudanças. O Grêmio jogando mais e até um Renato no bastidor, indo, né? Ele não foi no último jogo. Aliás, esse foi um ponto da entrevista. Um repórter pergunta para ele e ele, por exemplo, garantiu que o Renato tem o comportamento mais profissional possível. Que o jogo em Bragança Paulista ele não foi por conta da logística, que não era favorável, mas que o Renato deu treino antes de embarcar em Porto Alegre, auxiliando os jogadores, mostrou um vídeo ainda no CT para os jogadores e mostrando com um longo vídeo e mostrando todos os pontos fortes e fracos do adversário e como que o Grêmio ia jogar. E depois ele disse, olha, a logística não era favorável, era melhor o Renato ficar em Porto Alegre, o jogo também ser às 4 da tarde, não às 9, contribuiu. Agora, nesse jogo, ele disse, eles acharam, ele chegou a dizer que não é que a presença do Renato não era importante, mas não era tão fundamental naquele jogo em Bragança. Agora em Brasília, o jogo era às 9, o Renato ficaria mais tempo com os jogadores, teria o contato mais tempo no hotel, então isso tudo o Grêmio achou que era melhor e levou. São as explicações, mas para mim uma coisa tem a ver com outra, até quem sabe esse pacto era preciso, e aí é por minha conta, tá? Mas era preciso, todo mundo tem que se doar um pouco mais, inclusive o Renato, se for o caso e tudo mais, né? De, Renato, vai ter que estar junto. Enfim, é a conclusão que eu cheguei. Mas foi o que o Bruno disse, desse pacto que aconteceu. O ano passado aconteceu a mesma coisa, faltando 10 rodadas, 8 vitórias. Ele prometeu que, a questão técnica não dá para dizer, mas que a pegada vai acontecer, vai. É a promessa do Antônio Brum depois dessa conversa com os jogadores, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.